pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Medina, sou graduanda do 7º semestre no Mackenzie, mas ex-aluna do Unisal, convidada pelo coordenador Bruno Criado para integrar o projeto Professor do Futuro, então essa é a primeira de muitas revisões que nos veremos. Aqui tem um breve histórico sobre mim, mas vamos falar hoje sobre a revisão da matéria de Teoria Geral do Direito e História do Direito para a gente fazer uma super revisão para a prova de vocês. Eu vou dar continuidade na matéria que já foi apresentada pela minha colega e amiga Milena Prado, e aqui nós vamos falar basicamente sobre duas coisas: sobre as fontes do direito e sobre as classificações sobre diversos aspectos em relação à lei. Bom, quais são as fontes do direito? Eu trouxe aqui uma imagem de uma fonte nascente de água, porque as fontes do direito podem ser utilizadas como uma metáfora de um veio de água que surge do invisível, do subterrâneo para o visível, para o leito da água. Então, quer dizer, o direito ele está no meio social, são as relações entre as pessoas, entre a sociedade, a qual, a partir do momento que ela é regulada com base nos fatos sociais, nós temos o direito que se mostra de diversas formas. E aí a gente tem duas classificações para as fontes do direito, que são as fontes formais, e aqui nós temos as leis, os costumes jurídicos, a jurisprudência e a doutrina. Bom, a legislação é uma das principais fontes do ordenamento jurídico brasileiro, porque nós temos o sistema de civil law. Diferente do sistema de common law, nossa base jurídica é muito focada nas leis. Então, essa, sem dúvidas, é uma das fontes principais, apesar de não ser a única. É um erro falar isso. A jurisprudência, ela nada mais é do que um compilado dos julgados de todos os tribunais. Então, não tem como a gente ter uma previsão legal para absolutamente tudo que possa ocorrer na sociedade. A população, os fatos sociais sempre estão um passo à frente do regulamento do direito. Então, sempre um fato primeiro acontece, uma situação fática nova surge para depois o direito regulá-lo. E aí, enquanto tem esse meio tempo, esse lapso temporal, os tribunais precisam se posicionar, porque o juiz ele é obrigado a julgar um fato quando chega ao tribunal. Então, esses entendimentos, que geralmente são omissos à lei, são as chamadas jurisprudências. São os entendimentos que os juízes, desembargadores têm, que a gente pode aplicar em outras situações similares que ocorrem. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo jurisprudência, é em relação ao entendimento do tribunal. Às vezes já pacificado, às vezes ainda em muita discussão. E a doutrina, que é o entendimento dos pensadores do direito. Nessa matéria, por exemplo, de Teoria Geral do Direito, a gente pode citar o Franco Montoro, o Norberto Bobbio. Em civil, a gente pode citar o Carlos Roberto Gonçalves. A gente pode citar o Fernando Capês em direito penal. Nós temos pessoas que são especializadas naquele ramo e que produzem conteúdo, produzem material para poder demonstrar o entendimento deles acerca daquele assunto. Em relação a fontes materiais, nós temos realidade social e os valores, que foi o que eu disse em relação à sociedade. E aí a gente vai fazer agora uma análise mais aprofundada sobre a lei especificamente e todos os diversos aspectos sobre ela. Quando a gente fala em lei, a gente não pode única e exclusivamente pensar no vade-mecum e nos códigos que a gente tem. A lei não é somente aquilo que está escrito no Código Civil, no Código Penal, no Código do Consumidor. Nós temos diversos sentidos acerca da palavra. E dentre eles, o sentido amplíssimo, que ele é classificado aqui para identificar outras fontes do direito também. E são aquelas que a gente citou agora, o costume jurídico, a jurisprudência. E aí nós temos, então, as regras escritas e as regras costumeiras. Em sentido amplo, são as normas jurídicas escritas, ou seja, aquelas criadas pelo poder legislativo. O Poder Executivo, para cumprir as leis, pode pedir atos ou criar outras normas e espécies normativas.
Então, aqui, no sentido amplo, a lei não quer dizer só aquela que a gente conhece como a lei ordinária, que eu vou explicar depois, que passa pelo processo legislativo. Tem aqui também, por exemplo, as medidas provisórias. Medidas provisórias, elas não são feitas pelo poder legislativo, mas sim pelo poder executivo. E mesmo assim, elas podem entrar nesse conceito no sentido amplo de lei. E no sentido estrito da palavra, a lei é somente aquela emanada pelo seu poder competente, que é o poder legislativo. E aí a gente tem as características dessa lei em sentido estrito, que é a norma geral em relação ao sujeito. O que significa a característica de norma geral? Significa que ela é aplicável para todos. Não tem uma lei que é específica para uma pessoa ou um grupo. Ela é aplicada a todas as pessoas. Ela é abstrata em caso e matéria, ela não é destinada a um caso específico que ocorreu, como pode ser, por exemplo, um julgado de tribunal, que pode ser tanto repercutir para todos os entendimentos ou ser específico para aquele caso. A lei não, ela sempre é abstrata, ela descreve uma conduta e uma penalização ou não, e ela tem que ser sempre sobre uma situação fática e não sobre um caso específico concreto. E ela é permanente. Em relação à validade da norma, nós teremos exceções, porém, em regra. Aqui, isso é sempre importante. No direito, ele sempre tem a regra e tem a exceção. Então, sobre o sentido estrito da lei, entre suas características, ela, em regra, é permanente. E aí que nós temos as exceções, que são as leis temporárias e as leis excepcionais. Qual que é a diferença entre elas? As duas têm um prazo para acabar. No entanto, a lei temporária ela é vinculada especificamente a um tempo de vigência. É como o famoso ditado que fala que é uma lei que já nasce com data para morrer. Então, ela tem exatamente o tempo de vigência que ela vai vai poder vigorar. E aí tem a lei, como exemplo, 7.399 de 2016, que foi justamente para suspender o direito de gratuidade e o uso dos assentos perpétuos de camarote do estádio Maracanã, na época que teve o evento das Olimpíadas. Então, como era para aquele período específico, foi vinculada à vigência de 6 meses. De 6 meses, não, desculpe. Foi vinculada ao tempo de 4 e 22 de agosto, entre os dias 6 e 19 de setembro. E a lei excepcional, ela também tem um tempo para ter uma vigência, porém ela está vinculada a um fato. Ela não vem somente com um tempo previsto, ela vem enquanto se prolongar ao fato que ela está vinculada. E aí a gente tem como exemplo a Lei Geral da Copa, que ela não veio com uma data, ela foi válida enquanto durasse os Jogos da Copa do Mundo. E aqui nós vamos falar sobre o elemento formal da lei. Isso aqui é extremamente importante porque o elemento formal ele fala sobre o processo legislativo de criação da lei. Quem tem competência para criar uma lei? É o poder legislativo. Mas quem compõe o poder legislativo? A gente sempre ouve no noticiário, na mídia, muito comum, que um projeto de lei foi para votação no Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? É a soma das duas casas legislativas que temos em Brasília, que é a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. A Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado Federal com os representantes de cada estado, que são os entes federativos da União. E aí, no procedimento da lei ordinária, que é a lei comum, a gente precisa passar pela aprovação das duas casas, que no caso é o Congresso Nacional, e depois disso é encaminhado para o Poder Executivo, ou seja, para o Presidente da República. E ele pode ou sancionar ou vetar o projeto de lei. E ele pode fazer um veto tanto parcial, ou seja, só de parte da lei, ele pode fazer um ajuste, ou pode ser um veto total. Falou, não, essa lei aqui não vai passar de forma alguma. E aí a gente tem outro movimento que é, se tiver um veto, ele volta para casa. Então o Congresso Nacional ele pode derrubar o veto do presidente da República. Supomos que foi aprovado. Se o projeto de lei foi apresentado, passou por votação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal,
posteriormente foi para o Poder Executivo e ele aprovou o projeto de lei, aí sim nós teremos a publicação da lei ordinária que foi proposta. E o que é tudo isso? Isso tudo é o denominado procedimento legislativo. E isso é classificado como elemento formal da lei. O que é formal? Conta a forma. Sempre como o procedimento que é desenvolvido para ter a sua aprovação e eficácia. E aqui nós temos o elemento instrumental. O que é o elemento instrumental da lei? A lei é sempre escrita. Não temos uma lei oral ou qualquer outra possibilidade no Brasil. Vocês nunca vão ver uma lei que é somente com a fala. A lei no Brasil, para ter vigência, ela é sua forma instrumental escrita. E aí, falado os elementos formais instrumentais, vamos para classificações da lei quanto à hierarquia. Nós temos espécies de lei. E quanto à hierarquia da lei, ou seja, quanto à classificação delas uma sobre a outra, qual prevalece? Se nós temos leis que sejam conflitantes uma com a outra, ou alguma lei que tenha uma omissão, qual que vai se sobrepor? Sempre em mente que a Constituição Federal é a Carta Magna, ela sempre vai estar no topo da pirâmide. Eu coloquei aqui uma pirâmide para exemplificar e demonstrar melhor qual que é a hierarquia das normas. E a gente pode perceber que fica primeiro a Constituição Federal, em seguida vem as leis complementares, leis ordinárias, que foi essa que eu expliquei o procedimento legislativo, aí vem as MPs, as leis delegadas, as resoluções. Então, a gente tem aqui um esqueminha de qual é a hierarquia da lei. Se isso cair na prova, sempre tenha em mente que as leis constitucionais têm que estar em primeiro lugar. E as últimas são as resoluções, porque as resoluções são portais emitidos pela administração pública. As medidas provisórias, elas também estão no final da base da pirâmide, porque elas são expedidas pelo poder executivo, como a gente viu no início do slide. Então, ele é um procedimento especial, não é o órgão competente em regra, é uma competência excepcional. Então, ela fica abaixo das que passaram pelo processo legislativo como um todo. Então, percebem que tem um motivo de ter essa hierarquia em relação ao quórum que foi aprovada, a qual matéria que elas estão regulando. Tem uma razão para que essa hierarquia seja feita dessa forma. Então, para a provinha guardar Constituição Federal, leis complementares e ordinárias, e embaixo aquelas que são medidas provisórias, resoluções e decretos. E aqui, quanto à sanção. Quanto à sanção, nós temos 3 classificações, que são as leis perfeitas, mais que perfeitas e imperfeitas. Aqui vai ser fácil. As leis perfeitas são aquelas que têm um preceito imperativo e são dotadas de sanção se violadas. As leis mais que perfeitas são leis que, caso violadas, além de sanção, elas anulam o ato anterior. Então, elas vão além, elas não têm só a sanção, elas têm a anulação do ato. E aí, então, elas retornam à situação anterior. E aí, a gente pode ter uma explicação disso também, falando que retorna ao status quo. Um exemplo disso, só para ficar um pouco mais nítido, é a lei de bigamia. Ela fala expressamente que uma pessoa que já é casada não pode casar-se novamente. E se essa pessoa casada casar-se novamente, além da sanção, esse segundo casamento vai ser nulo. Ele não vai ter efeitos jurídicos perante a sociedade. Então, é uma lei mais que perfeita. E as leis imperfeitas, que são aquelas que não têm sanção. Um exemplo seria um menor de idade assinando um contrato jurídico. Ele não vai ter efeito, porque um menor de idade, para você dar validade para um contrato, para um documento, você precisa ter capacidade civil. Um menor de idade, como sabemos, não tem a capacidade civil para dar um efeito a um contrato, a um documento no geral. Então, é um ato ilícito. Porém, não vai ter sanção. A única sanção a única consequência é que aquele documento não vai ter validade.
e quanto à natureza e suas disposições. Nós temos a lei substantiva, que criam direitos ou trazem vantagens barra benefícios, eles protegem algum direito. Então, por exemplo, a Andrea tem uma empresa que deve uma quantia à Vitória e a Vitória não paga. O André ele tem direito ao crédito pelo Código Civil. Então, nós temos aqui uma situação de devedores. E o Código Civil brasileiro ele defende e protege o direito daquele que é credor, daquele que tem um direito que lhe é devido. Então, essa seria um exemplo de lei substantiva quanto à natureza. E quanto às leis adjetivas, elas são as leis processuais. Aqui nós não estamos falando de sua matéria, da sua substância. Nós estamos falando sobre a sua forma, sobre o procedimento pelo qual o direito material pode ser exercido. Então, ok, você tem um direito, você é credor, você tem um direito? Tem. Isso previsto por uma lei substantiva, quanto à sua substância, quanto à sua matéria. Mas de que forma você pode cobrar esse direito? E aí a gente consegue ver que o procedimento, o processo civil que a gente pode aplicar diante de uma situação de inadimplemento é propor uma ação de cobrança, que também é previsto pelo Código de Processo Civil. Então aqui a gente tem as duas classificações quanto à disposição. Leis substantivas, quanto à substância, e leis adjetivas, que são as leis processuais, quanto à forma, quanto ao procedimento. E quanto à sua aplicação, nós temos as normas autoaplicáveis, que elas são normas que a sua vigência são imediatas a partir do prazo previsto pela própria lei. Então, elas não dependem de outras normas para ter sua eficácia ou sua vigência. Um exemplo seria o artigo 121, matar alguém com a pena que é prevista pelo Código Penal. A norma está completa, ela não depende de outra norma para poder ser identificada. Do contrário das normas que são dependentes de complementação. Aqui eu coloquei como exemplo o artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, que é em relação aos direitos dos trabalhadores. Ele vem lá falando, os direitos é direito dos trabalhadores, e lá nesse inciso ele coloca sobre a questão do lucro, que o lucro e a participação na empresa é direito do trabalhador conforme previsto em lei. Então, toda vez que a gente vê dentro de um artigo, geralmente vem no final, vírgula, conforme previsto em lei específica ou em lei complementar ou devidamente em lei sobre a matéria, sempre nós vamos identificar o quê? Que estamos diante de uma norma que é dependente, de uma norma que precisa de complementação, porque ali ela está vindo com a previsão, mas ela não vem discorrendo qual é a forma que aquilo vai ser realmente aplicado. Isso acontece porque, por exemplo, a Constituição Federal, ela ficaria muito extensa se a gente fosse detalhar absolutamente tudo que está previsto nela. Então, a gente prevê só o que é substancial e a gente coloca isso na Constituição porque a Constituição é mais difícil de ser alterada do que uma lei ordinária. Então, você dá mais segurança jurídica para aquele direito, mas as minúcias daquele direito, elas são identificadas por outra lei. E aqui nós finalizamos, então, a parte de classificações, espécies e fontes do direito. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida comigo, estou totalmente à disposição. E segue aqui alguns contatos pessoais caso alguém queira tirar alguma dúvida. Muito obrigada. E arrasem na prova, pessoal!